Vamos para o resumo da lição de número 11, com o título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então nós vamos ver que o médico amado, Dr. Lucas, ele escreve o Evangelho de São Lucas e também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que é o segundo tratado que ele escreve para a mesma pessoa que é o Teófilo. E nós vamos ver a importância disso, por quê? Porque ele mostra ali a atuação do Espírito Santo desde o nascimento de Jesus até o ministério de Jesus, depois ele mostra a atuação do Espírito Santo na inauguração da igreja, e você lendo o livro de Atos, quando você lê o último capítulo, o último versículo, você entende que esse livro não encerra uma história, mas ele está iniciando uma história, dizendo ali que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela continua até o arrebatamento e a ação do Espírito Santo também continua. Aleluia! O texto áureo diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4, verdade prática, atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal, ou seja, o crente que acredita, né, que o Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje e que o Senhor Jesus continua batizando no Espírito Santo. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22, Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 1 ao 4. O objetivo dessa lição na parte 1 é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus, em Lucas, no Evangelho, e a parte 2 é ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelado por intermédio do profeta Joel. Na parte 3, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual, deve ser buscado por todos os crentes como capacitação, né, revestimento de poder para o serviço cristão. A nossa introdução, ela começa dizendo, Lucas, Atos, né, que são os dois livros, são dois volumes de autoria do médico amado, então ele é chamado de médico amado ali pelo apóstolo Paulo. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Então, o livro de Atos, você está vendo ali que é um livro histórico, e você lê o Evangelho de Lucas, você lê o livro de Atos, você também vai ver que Lucas também está nos trazendo ali uma teologia, um ensino sobre o agir de Deus, né? Na parte primeira aqui, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. No item 1, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Então, desde o seu precursor, né? Lucas deixa ali registrado a ação do Espírito Santo. Ela é percebida na vida de João Batista, que quando a gente lê a história, nós vamos ver que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então, desde o ventre, Deus escolheu aquele homem ali, né? Falou-lhe com seu pai Zacarias, que era um sacerdote. A sua mãe não poderia ter filhos, foi uma ação do Espírito Santo, um milagre. E depois também Lucas vem contando toda essa história. Ele fala sobre a concepção virginal de Maria. Ele fala também, ele conta a história de Simeão, né, ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Então, o Evangelho de Lucas nos dá uma aula sobre o agir do Espírito Santo e como o Espírito Santo, né, vem conduzindo toda essa história da igreja desde o seu nascimento. No item 2 aqui, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Rio Jordão, Lucas informa que estando o Senhor orando, então Jesus ele é batizado ali por João Batista, quando ele sai das águas, que ele está ali orando, vem sobre o céu se abre, a Bíblia diz que o céu se abre e vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu diz: tu és o meu filho amado, tu és o meu filho e que eu tenho comprazido, que eu tenho prazer. E este feito foi revelado a João Batista, porque João Batista estava no Jordão batizando as pessoas, né, para o arrependimento, as pessoas que se arrependiam dos seus pecados. João Batista as batizava, mas o Espírito Santo havia revelado ao coração de João que o Messias
que com o Messias seria diferente. E ele saberia quem seria o Messias, por quê? Porque viria sobre o Messias o Espírito Santo. E João então vê essa confirmação dos céus sobre a vida de Jesus. Por isso, mais tarde, João pôde confirmar e dizer assim, ó, este aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E João deixava bem claro, eu não sou Messias, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Ele virá e João deixa bem claro, eu batizo com água para o arrependimento, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. No item 3 aqui, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas, o Espírito Santo, ele leva Jesus agora ao deserto para ser tentado. E Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias. E nesses 40 dias ali, 40 noites que Jesus foi tentado pelo diabo, ele está em oração e em jejum, e Jesus vence aquela tentação pelo poder do Espírito Santo, que estava o capacitando, e pelo poder da palavra. Alguém pode dizer, pastor, mas será que Jesus venceu porque Jesus era Deus? Veja bem, o apóstolo Paulo deixa claro, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não usou seus poderes divinos. O que ele usou foi o poder do Espírito Santo, que é o poder que você também pode usar, e o que ele usou foi o poder da palavra, e é o poder que você também pode usar. Então Jesus te capacita a usar o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Então Jesus venceu como homem, e nós também venceremos com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do nosso Senhor Jesus. No item 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. E na sinagoga de Nazaré houve algo ali extraordinário. Por quê? Porque quando Jesus lê ali, faz a leitura naquela sinagoga, ele cita então Isaías 61, verso 1 e 2. Ele começa dizendo, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, e me capacitou, me ungiu para evangelizar. E ele vai citando aqueles versículos com muita autoridade. Ao término da leitura, ele se assenta e ele diz, hoje se cumpriu esta escritura diante dos seus olhos. Eles ficaram todos atônitos, olhando, por quê? Porque Jesus fez aquela leitura com uma autoridade que eles jamais tinham visto. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Na parte 2 aqui da nossa lição, o Espírito Santo em Atos. Então, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Agora vamos ver o Espírito Santo agindo no ministério da igreja. No item 1, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Então, ele cita ali, né, Jesus dizendo para eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder aqui no grego é dínamos, dinamite, poder. Então vocês vão ser cheios de poder, cheios de autoridade. Então lá em Atos capítulo 1 e versículo 8 ele deixa bem claro, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo iria capacitá-los para levar esta palavra. E no dia de Pentecostes, que é um dia de uma festa muito importante em Jerusalém, que ela acontece, o próprio nome diz Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus ressuscita na Páscoa, ele fica 40 dias pregando, segundo Atos capítulo 1, e depois ele é assunto ao céu, depois de 10 dias, na inteira os 50, que é o dia do Pentecostes, que é o dia dessa festa, o Espírito Santo vem, e ali havia 120 discípulos reunidos, orando, né, assentados ali, buscando a Deus, cultuando, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo. No item 2, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à promessa feita por Joel, né? Joel capítulo 2, versículo 28, e Pedro deixou bem claro isso aí, porque Pedro se levanta ali naquele dia de Pentecostes, que as pessoas estão atônitas olhando, e Pedro então prega para elas, e elas só naquele dia, né? Quase 3.000 almas foram salvas. Então, deixou bem claro que essa é a promessa do Pai. Então, Jesus também fala dessa promessa, dizendo que é a promessa do Pai. O cumprimento no dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Veja bem, ali em Atos dos Apóstolos tem dois
dois milagres maravilhosos. Primeiro, foram batizados com o Espírito Santo, falaram em outras línguas, glossolalia, outras línguas. E as pessoas que estavam ali de todas as nacionalidades, que havia judeus de todos os lados naquele dia daquela festa, eles o ouviram glorificar na sua língua, é dialecto. Ou seja, dois milagres, eles falaram língua estranha, glossolalia, até ali a palavra no grego glossolalia, e naquele mesmo capítulo diz, o ouvi, e eles os ouviam no seu dialecto. Então, Jesus inaugura a igreja ali batizando aqueles 120 pessoas com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, os que chegaram curiosos para ver o movimento, o mover, ouviam glorificar no seu dialecto. No item 3 aqui da nossa segunda parte, a expressão da igreja, a expansão da igreja primitiva. Então o poder do Espírito Santo capacitou eles para o serviço, encorajou. Pedro se levanta, anuncia ali, quase 3.000 almas são salvas. Após a cura daquele coxo ali, a porta, né, do templo, a porta chamada Formosa, e a ministração da palavra, quase 5.000 agora se rendem ao Senhor. E Filipe, em virtude, cheio do Espírito Santo, Filipe vai lá em Samaria, prega a palavra. Aquelas pessoas em Samaria começaram a ouvir a palavra, encheu-se a igreja de pessoas salvas em Jesus. Aí, o que aconteceu? Nós vamos ver aqui na parte 3 que eles enviam Pedro e João para aquela cidade. Por quê? Porque as pessoas ainda não haviam sido batizadas com o Espírito Santo. E Pedro e João chegam lá, impõem a mão sobre elas e são batizados com o Espírito Santo. Filipe prega em Samaria, enche uma igreja. De Samaria, Filipe é enviado para uma cidade, para uma estrada deserta. E ali ele prega para o primeiro-ministro da rainha de Candace. Ele aceita Jesus, é batizado nas águas. Ele agora inicia a obra lá no país dele. Olha como o mover de Deus. E depois também, Atos capítulo 10, o centurião Cornélio recebe ali o evangelho, porque o anjo fala com ele, ele chama Pedro, reúne a casa dele toda, eles ouvem a palavra e de imediato, quando eles aceitam Jesus, são batizados com o Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo levando a palavra. Olha o mover do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, continua derramado no dia de hoje. Seja você cheio da graça, cheio do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo conduza a sua vida sempre. Aleluia. Vamos agora para a parte 3, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias, o revestimento de poder do alto. Então Pedro ensina que essa promessa está em vigor ainda hoje. Então ainda hoje essa promessa está em vigor, por quê? Porque você olha lá em Atos capítulo 8 que eu citei, o evangelista ali que está pregando ali, Filipe, aquela igreja está cheia, mas nenhum deles era batizado ainda com o Espírito Santo. Quando vai lá Pedro e João, então quando eles vão lá, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E quando Cornélio chama Pedro na casa dele, Pedro prega para eles, são batizados de imediato. Ou seja, a pessoa quando aceita Jesus, ele pode ser batizado com o Espírito Santo, ou senão ele pode ser batizado um tempo depois. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo não é a condição para chegar aos céus, ele é um revestimento de poder. E nós vimos também que os discípulos de Jesus ali, eles receberam o Espírito Santo antes de receber o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então a Bíblia deixa bem claro que quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar naquela pessoa, ou seja, ele passa a ser templo do Espírito Santo, e depois quando ele vai buscando a Deus e orando, né, e pedindo, Jesus batiza ele no Espírito Santo, aleluia. No item 2 aqui, da terceira parte, as línguas como evidência inicial. Então nós temos as línguas estranhas como evidência inicial, para nós percebermos que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Não é uma evidência, somente essa evidência. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas podem, no emocionalismo, falar ali ou imitar aquela língua que outra pessoa está falando, né? E continuar com aquela vida sem a direção, sem a graça, sem o poder, sem o revestimento, né? Então a palavra glossolar, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais, conforme lá 1 Coríntios capítulo 13, 1. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Então em Cesareia, o centurião, né, que Paulo aceitou Jesus algum tempo depois da descida do Espírito Santo, e você veja lá que Paulo, lá no capítulo 19, por exemplo, lá de Atos, as pessoas, ele acha ali alguns discípulos, né, que ainda eram batizados no batismo de João Batista. Então eles batizam ele em nome de Jesus, e depois também eles são batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 19, você vai ver que também o centurião da corte romana ali, Pedro, vai pregar a ele
templos depois também do Pentecostes, eles são batizados com o Espírito Santo. Então a gente vai ver o batismo no Espírito Santo não foi apenas no dia de Pentecostes. Então esse batismo com o Espírito Santo no livro de Atos está repleto de exemplos para nos informar o quê? Que o batismo no Espírito Santo continua nos dias de hoje. Mas só que o batismo no Espírito Santo não é para virar uma disputa entre os pentecostais e os não pentecostais. Não, de forma alguma. É para nós buscarmos, orarmos, né? Procurar ler a Bíblia, entendermos, para nós sermos cheios dessa graça, viu? A própria Bíblia diz, né? Procurai com zelo. Os melhores dons, e também diz assim, ó, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, lá em 1 Coríntios 14, 39. No item 3 aqui, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Então não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Por quê? Porque a expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito Santo. Então ali Atos dos Apóstolos está dizendo apenas o início da igreja, mas a igreja ela permanece, ela triunfa, ela está de pé. Por quê? Porque a igreja pertence a Jesus. Jesus é o dono da igreja. Ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fala para Pedro, como tu és Petros, pedrinha, sobre esta pedra rocha, edificarei a minha igreja. Ou seja, você é pedrinha, os crentes são pedrinha, mas eu sou uma rocha, e sobre esta rocha, sobre esse alicerce, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o batismo com o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, permanece até o grande e glorioso dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. A plenitude abrange o fruto do Espírito também, né? Então o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos dar frutos, manifestar o fruto do Espírito Santo com todas as suas qualidades. As manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios, sinais, permanecem até hoje, viu? E a Bíblia mesmo é clara em dizer, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, que o Senhor Jesus possa nos encher a cada dia mais e que possamos buscar. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação. É isso que eu acabei de explicar agora há pouco, viu? Então, ser batizado no Espírito Santo não é condição para ser salvo. Não, é um revestimento de poder para que a obra do Senhor cresça ainda mais, prevaleça ainda mais. Então, que o Senhor Jesus nos ajude e que possamos buscar, viu? Aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e que Jesus Cristo continue cuidando da sua vida. Vamos para nossas perguntas. Pergunta número 1. O que Lucas enfatiza em seu evangelho a respeito do Espírito Santo? Então ele registra, né, os fatos acerca da vida e obra de Cristo, mostrando que o Espírito Santo atuou ali em tudo, né? O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Então é isso que ele faz lá no Evangelho de São Lucas. Pergunta 2, o que a vitória do Senhor abre, o que a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra? Então demonstra o quê? Que ele estava capacitado a cumprir o seu ministério e foi capacitado pelo Espírito Santo. Então a arma que Jesus usou, ele deixou para nós também, viu? Que é a capacitação do Espírito Santo. O que o livro de Atos dos Apóstolos registra? Registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Pergunta 4. O que Pedro ensina a respeito do revestimento do alto? Ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas, né? Hoje continua em vigor e nós temos que buscar, né, crer nessa promessa e vivermos cheios do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Pergunta número 5, o que aponta a expressão do meu Espírito derramarei? Lá em Atos 2,17, a expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito Santo, ou seja, o início da dispensação da graça a qual nós estamos vivendo, viu? E mostra que a efusão do Espírito continua até o grande e glorioso dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus continue nos conduzindo e nos ensinando e nos revestindo de poder e de autoridade em Cristo. Amém.